Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Nossa aula de filosofia, tá? Hoje iremos falar sobre preconceito. Então, gente, como a gente já leu o livro do Patinho Feio, né? Na aula passada, que foi a nossa provinha de 3 pontos. Então, nessa fábula de Hans Christian, alguns animais, né, desrespeitam o Patinho Feio, como tá na fábula, porque eles se sentiam superiores a ele, quando na verdade eles eram apenas diferentes, né? Entre si, porque cada um tinha características físicas diferentes, tinha qualidades diferentes e suas limitações, né? Eram seres diferentes, tá? Então, outro motivo que veio influenciar esses animais foi de não gostar do patinho, foi por não saber distinguir um filhote de pato para um filhote de cisne, né? Talvez por nunca ter visto, ou nunca ter visto, não ter tido conhecimento do que era um filhote de cisne. Então, eles julgaram o patinho negativamente apenas porque notavam, né? Porque via diferenças no patinho, via diferença entre eles patos e o patinho feio, né? Que não era feio. Eles só não eram pato, eles eram cisne. Então, então, trazendo a história do patinho feio para nossa vida real, na vida real, gente, também acontece algumas situações assim, tá? Infelizmente, a gente se depara com pessoas que se acham superiores a outras, né? Formam, né? Julgam a pessoa, formam suas próprias opiniões sobre a pessoa, julgando sem conhecer a pessoa. E essas pessoas. E esse sentimento de julgar, né? Esse sentimento que as pessoas se acham superior às outras, chamados de preconceito, tá? Infelizmente, pessoal, o preconceito ele está por toda parte, né? Mas deve ser combatido, pois faz muito mal às pessoas, né? Faz muito mal às pessoas que sofrem preconceito e as que praticam também, né? Elas ficam chateadas, ficam tristes, né? Prejudica a convivência entre elas, prejudica a convivência social dessa pessoa, né? E, e acontece, pessoal, também que muitas pessoas não percebem que elas estão agindo de forma preconceituosa. Por isso que é importante a gente sentar, a gente prestar atenção, né? A gente conversar sobre esse assunto, porque você pode estar sendo preconceituoso com o outro, não porque você quer, mas porque você não é sendo. Porque vocês não percebem, talvez você não conheça isso, né? Então, por você julgar. Então, a gente precisa pensar, a gente precisa dialogar sobre isso, precisamos conversar sobre isso, o que é o preconceito, como o preconceito acontece, tá? E como a gente deve combatê-lo também, beleza? Então, aqui nós temos, para voltar à historinha do patinho feio, nós temos um filhote de pato que é tão bonitinho, meu Deus do céu, um trocinho desse, amarelo. E aqui nós temos uns filhotes de cisnes que também são bonitinhos. Como é que alguém fala que o patinho feio é feio sem um trocinho bonitinho desse? Né? Mas eles falam que o patinho feio é feio só porque ele é diferente deles. Né? Então é o julgamento, o pré-julgamento deles que faz eles acharem o filhote de cisne feio, que é o patinho feio. Aqui nós vamos ter, né, um personagem, né? Ó, vou ler aqui. Na história seguinte, alguns personagens estão descontentes e preocupados porque descobriram quem será o novo morador do prédio que habitam. Leia o texto e converse com os colegas sobre as opiniões e atitudes desse personagem. Depois, realize as atividades da página seguinte. Então, a prova é ler aqui com vocês, tá? Um porco vem morar aqui. Ó, tá aqui na tela, mas a prova vai ler aqui no módulo, tá bom? Então, um porco vem morar aqui. Meu Deus! Exclamou Gabriela. Um porco. Um porco morar aqui. Assim não dá. Todo mundo sabe que os porcos são bagunceiros, sujos e lamejamentos. E o quê? Lamacentos. Doutor Raposo e Clóvis Coelhos concordaram plenamente. Mais tarde, naquele dia, Doutor Raposo encontrou-se com o porco, que estava carregando lenha. Doutor Raposo continuou andando rapidamente sem nem dizer olá, mas diminuiu o passo para ver o que o porco estava fazendo.
Não é? E não se surpreendeu nem um pouco ao ver que o porco deixara cair alguns pedaços de lenha na calçada. Que bagunça, ele disse. Aquele porco deixou lenha espalhada na nossa calçada. Oh, não, falou Gabriela. E foi lá fora olhar. Mas não viu lenha nenhuma. Doutor Raposo deve ter varrido tudo, ela pensou. Mas tinha sido o porco que havia varrido a sujeira. Depois ele subiu ao seu apartamento e preparou-se para acender sua lareira. Tá vendo? Como aqui o doutor Raposo, o coelho, né? O Clóvis Coelho, ele teve um preconceito em relação ao porco que foi morar no mesmo lugar que eles. Por quê? Porque eles achavam, né? Eles já tinham conhecimento. Eles, pelo que eu conhecia do porco, que era um pouco bagunceiro, sujo, né? Todo sujo de lama. Então eles acharam que o porco iria agir dessa forma, mas ao conhecer que eles nem chegaram a conhecer o porco. Tem a continuação. Não tem continuação da história, não. Eles nem chegaram a conhecer o porco. Mas ele mesmo derrubou a sua leinha ali na calçada, ele mesmo foi lá e varreu. Mostrando o que, gente? Que é diferente do que as outras pessoas tinham pensado sobre ele, né? Que ele não era bagunceiro, que ele não era sujo, que ele bagunçou, mas ele foi lá e arrumou. Né? Ele foi lá e varreu. Então, o preconceito foi um preconceito do senhor Raposo, doutor Raposo e do Clóvis Coelho, que teve em relação ao porco, tá bom? Então, a gente fica por aqui, tá? Vocês vão fazer a atividade toda, as atividades que é pra passar. Então, um beijo, pessoal. Tenham um bom dia e se cuidem, tá? Beijão. Tchau, tchau.